segundo ano, tudo bem? Professora Kate aqui, hoje para nossa aula de matemática, pessoal. Falaremos hoje sobre a formação das centenas, né? Vamos entender aí como são as centenas. As nossas páginas são 76 até a 79 e aí depois a gente pula lá para a página 100, tá bom? Vamos lá dar uma olhadinha? Então, estamos aqui, pessoal, na nossa página 76, né? Para começar a entender um pouquinho aí de como que a gente forma as centenas. Vamos começar a nossa leitura lá, então, para a gente saber? Olha aqui, ó. Formando centenas, olha lá. Como você já estudou antes, 10 cubinhos do material dourado são iguais a 10 unidades. Então, igualzinho tá aqui, ó, mostrando que cada 10 cubinhos juntos, que é a mesma coisa que 10 unidades, né? Podemos trocar 10 cubinhos por uma barra. Então, a gente junta 10 cubinhos, forma uma barra, que é a mesma coisa que 10 unidades, que é a mesma coisa que uma dezena, né? Então, olha lá, continuando a leitura aqui. André estava usando o material dourado e percebeu que tinha mais do que 10 barras. Então, olha lá, pessoal. Ele juntou 10 cubinhos aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui. Ok. Só que ele percebeu que ele tinha formado 10 barrinhas, ok? Toda vez que nós formamos 10 barrinhas do material dourado, a gente pode, 10 barrinhas aqui do material dourado, nós podemos trocar essas 10 por uma placa. Da mesma forma, segundo ano, que nós fazemos com os cubinhos, quando nós temos 10 cubinhos, nós trocamos por uma barra, não é? Da mesma forma, quando nós formarmos 10 barrinhas, podemos trocar ela por uma placa. Essa placa aqui, pessoal, ela representa essas 10 barrinhas. Ela tem 10 fileirinhas nela aqui. Então, ela tem 10 aqui dezenas. Que se a gente for contar de 10 em 10, olha lá, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, quando eu junto 10 barrinhas, eu posso trocar aqui por uma placa. E essa placa vale 100. Olha lá, sempre juntando de 10 em 10. Continuando aqui, ó. Então, a professora mostrou que 10 barras podem ser trocadas por uma placa. Continuando aqui embaixo, olha lá. André tinha 12 barras e 5 cubinhos. Chique, número que vai ser aqui com 12 barras e 5 cubinhos. Então, o que ele fez? Da mesma forma, segundo ano, que nós fazemos com os cubinhos, nós vamos fazer com a barrinha. Toda vez que nós tivermos 10, nós vamos trocar. Deixa eu voltar aqui na página para vocês verem. Toda vez que nós tivermos 10 cubinhos, nós trocamos por uma barra. Toda vez que nós tivermos 10 barrinhas, nós trocamos por uma placa. Então, ó, observem aqui. O André tinha 12 barras. Mas a gente já sabe, pessoal, que quando eu formo 10, eu posso trocar por uma placa. Então, foi o que ele fez aqui, olha lá. Ele pegou e contou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em vez dele ficar com esse monte de barrinha, ele juntou todas e trocou por uma placa, que significa o mesmo número. Para que eu vou ficar com um monte de barrinha se uma plaquinha só mostra para mim a mesma quantidade, que é 100? Então, ó, ele trocou por uma placa, mas ainda sobraram 2 barrinhas. Lembrem-se que a gente só pode trocar quando a gente só pode trocar por uma placa ou por uma barra quando nós formamos um grupo de 10.
Então, só conseguimos formar aqui, segundo ano, um grupinho de 10. Então, eu só posso trocar por uma placa, certo? Sobraram aqui duas barrinhas, ok? Então, olha lá o número que ele formou. 110, 20. 120, e aí agora os cubinhos que valem um em um, de um em um. 121, 2, 3, 4, 5. Formei o número 125. Sem precisar usar, pessoal, essa quantidade toda aqui de barrinhas. Eu só juntei a plaquinha, peguei duas barrinhas e mais os cubinhos, tá bom? O Procate vai deixar um videozinho aí para vocês assistirem, para a gente poder entender o que são as centenas, combinado? Continuando então ali embaixo. Então, pessoal, olha lá, desci mais um pouquinho e nós temos aí o outro exemplo da nossa página 76. Está dizendo assim: André trocou as 10 barras por uma placa. Toda vez que eu formo um grupinho de 10, eu faço uma troca, tá bom? Eu colocou um vídeo aí para vocês entenderem essas trocas, tá bom? Assistam. Ao final, ele ficou com uma placa, duas barras e 5 cubinhos. Lembrando, segundo ano, que, olha lá, a placa vale 100, então ela fica na casinha da centena. As barras valem 10, mas eu tenho quantas barras aqui? Duas. Casinha, posição, né, do valor aqui de 10. E 5 unidades. Então, eu coloco lá no quadro de posição, de valor, de ordem das unidades. Então, se vocês perceberem, nós formamos um aqui, dois aqui e 5 aqui. Formei o número 125. Uma dezena, uma centena, duas dezenas, olha lá, uma, duas e 5 unidades, ok? Então, pessoal, basicamente a nossa troca é esta. Quando eu tenho 10 cubinhos, eu troco por uma barra, ok? Quando eu tenho 10 barrinhas, eu troco por uma placa, ok? Quando eu junto 10 unidades, eu tenho uma dezena. Quando eu junto 10 dezenas, eu tenho uma centena, certo? Assistam um vídeo aí que a Pro colocou de introdução para isso ficar bem claro na cabeça de vocês. Como nós vamos passar agora para os exercícios, antes disso, a Pro vai passar um videozinho para vocês explicando essa relação de centena usando o material dourado. Tem esse vídeo também lá no nosso documento do site, tá bom? Tem um explicando as trocas e agora é esse que a Pro vai mostrar. Vamos lá dar uma olhadinha? Estamos aqui então, pessoal. Prestem muita atenção, a Pro separou a parte desse vídeo que fala só sobre as centenas, mas depois vocês podem assistir ele completo, que ele fala sobre as unidades que a gente já estudou, sobre as dezenas que a gente também já estudou e por fim ele fala sobre as centenas. Mas vamos para essa parte aqui que é bastante importante. Então, prestando atenção aí, vamos lá. Centenas são os números de 100 até 999. Nossa, quantos números! E você viu que aqui temos 3 algarismos, um do lado do outro? Pois é, é o mesmo que usar 10 barrinhas com 10 cubinhos cada e dizer que eu tenho 100 unidades. Ou seja, uma centena é igual a 10 dezenas, que é igual a 100 unidades. Se você pausar o vídeo e contar cubinho por cubinho, verá que realmente há 100 cubinhos, 100 unidades. Aqui no quadro valor de lugar, temos unidade, dezena e centena. No início do vídeo, vimos que unidade são os números de 0 a 9, por isso temos 9 cubinhos. Dezena a partir de 10.
estão sozinhos? Pois é, 7 é uma unidade. 2, 3, 4, 5, 6, 7 cubos, 7 unidades. 15. Sempre começamos pela unidade. Então, temos 5 unidades e uma dezena. 113. Temos 3 unidades, uma dezena e uma centena. Entendeu? Pessoal, então basicamente é isso daí. Tá um pouquinho baixinho o áudio, mas vocês aumentem um pouquinho para poder entender melhor. Basicamente o que falou, quando nós juntamos 10 barrinhas, nós temos uma centena. E aí, essa centena é representada pela plaquinha. Quando nós vamos colocar lá naquele quadro de valor posicional, igual a Pro acabou de explicar lá no livro, nós temos que prestar atenção nisso. Então, os cubinhos ficam só na parte do nosso quadro de valor posicional de unidade. As barrinhas, se eu tenho de 0 até 9 barrinhas, né? Eu deixo lá na parte do meu quadro posicional da dezena. Agora, quando eu junto 10 plaquinhas, aí eu não posso mais deixar elas juntas lá no meu valor, lá no meu quadro de ordens da dezena. Então, eu tenho que transferir ela para a centena. Fiquem tranquilos que nós vamos fazer alguns exercícios sobre isso para a gente poder fixar, tá bom? Então, vamos voltar lá para o nosso livro para a gente poder dar uma olhadinha nos nossos exercícios. Estamos aqui, então, pessoal, com a nossa página 77, que já tem alguns exercícios sobre o que a gente acabou aí de aprender e de revisar. Número 1. Escreva cada número representado pelo material dourado. Então, pessoal, vou colocar desse lado aqui para vocês poderem ver bonitinho. Então, ó, aqui na letra A, nós temos... Deixa eu pôr aqui embaixo para não atrapalhar a visão. Aqui na letra A, ó, nós temos uma plaquinha. Quanto que vale a plaquinha? 100, não é? Nós temos aqui quantas barrinhas? 4. Quanto que vale cada barrinha? 40. E quantos cubinhos nós temos aqui? 3. Então, vamos ler o número? 110, 20, 30, 40. 140 e quanto? Eu vou pegar lá o meu lapisinho e vou escrever aqui. 143. Percebam, pessoal, o seguinte, que eu tenho uma dezena que está representada aqui, ok? Eu tenho depois 4, uma centena, né, que está representada aqui. E depois eu tenho 4 dezenas, que está representada aqui pelo número 4. E por último, eu tenho aqui 3 unidades, que está representado pelo 3. Então, eu formei o número 143, ok, pessoal? Então, eu vou fazer isso aqui com todos os outros desenhos. Olha aqui, tenho uma placa, não tenho? A placa vale 100, então vou colocar o número 1 aqui. Tenho uma dezena, a barrinha vale 10, então também vou colocar o número 1 aqui. E por último, eu vou colocar a quantidade de unidades. Pro, posso contar os desenhos e colocar aqui? Pode, então posso fazer da seguinte forma, ó. Contar quantos cubinhos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou aqui e escrevo lá o número 8. Muito bem. Agora, eu vou contar quantas barrinhas eu tenho. Ah, eu tenho uma barrinha. Então, eu volto aqui e coloco o número 1. Deixa eu escrever aqui. Vou lá e coloco o número 1. Muito bem. E agora, eu vou lá e olho quantas plaquinhas
plaquinhas eu tenho? Quantas placas eu tenho? Uma também. Então, eu volto aqui e coloco o número 1 também. Que número que eu formei, galera? Formei o número 118. Certinho? Então, eu posso começar a contar tanto olhando as placas quanto contar as quantidades aqui de desenhos e colocar os números que eles representam e depois ver que número que eu formei. Então, aqui é o número 118. E dessa mesma forma, vocês vão fazer a letra C e a letra D, tá bom? Continuando aqui a nossa atividade, vamos lá para número 2. Na número 2, nós temos que fazer o seguinte. Peraí, deixa eu tirar e descer um pouquinho. Olha lá. Use o material dourado do anexo 5 e complete as frases a seguir. Então, olha lá, ó. 10 cubinhos correspondem a uma. Então, ó, vou mostrar lá o anexo 5 para vocês. Vejam aqui, é esse o anexo 5, segundo ano, tá lá na página 169, tá bom? Então, olha aqui, vou mostrar a página para vocês, 169. Eu vou recortar esses desenhinhos aqui e vou colocar lá de acordo com a minha perguntinha. Então, ó, recortei isso daqui bonitinho, tá bom? Recortei as plaquinhas, recortei os cubinhos, recortem em torno aqui dos pontilhados. Então, eu vou ter que cortar esse quadradinho, quadradinho por quadradinho, tá bom? Vocês podem ir cortando de acordo com o que for pedindo lá, porque acredito que nós não vamos usar tudo que está aqui, tá bom? Então, vamos voltar lá para ver como que a gente vai colar depois que recortarmos. Olha lá. Voltamos aqui, então, no exercício número 2. Então, na letra A, tá dizendo assim, 10 cubinhos correspondem a 1. Então, o que que eu vou colocar aqui, ó? Ok? O que que eu vou colocar aqui, ó? Vou colar a barrinha ou vou colar as 10 dezenas aqui? Tanto faz. Se eu colocar uma plaquinha aqui ou se eu colocar 10 barrinhas, eu vou estar acertando, ok? Então, aí você pega e coloque aqui. Na letra B, a mesma coisa. Olha lá, ó. 10 barras correspondem a uma o quê? Quando eu junto as 10 barras, eu formo o quê? Eu formo uma barrinha, um cubinho ou uma placa? Então, você vai colar aí o desenho que representa quando eu junto 10 barrinhas, eu tenho que trocar pelo quê? Por uma plaquinha, isso daí. E na letra C, quando eu junto 10 unidades, elas correspondem quando eu junto 100 unidades, aliás, elas correspondem ao quanto? Então, quantas barrinhas aqui eu vou ter que colocar ou quantas plaquinhas aqui eu vou ter que colocar para representar o número 100. Se vocês assistiram um vídeo lá de introdução, em que a professora mostra as trocas lá, vocês vão conseguir fazer isso tranquilo, mas tem que assistir, tá bom? Então, eu vou colar aqui os desenhinhos para poder completar aqui as minhas perguntinhas. A letra A, a letra B e a letra C, tá bom? Caso não caiba os desenhos aqui, tá bom? Caso não caiba, pode acontecer de não caber os desenhos. É uma linha só, mas os desenhos são maiores, né? Se não couber os desenhos aqui, não tem problema. Você pode apenas escrever, tá bom? Aí guarda os desenhos lá do anexo 5 para a gente usar em próximas atividades. Combinado? Então, seguindo aqui na número 3, nós temos que fazer o seguinte, olha lá, ó, número 3. Escreva os números por extenso. Pessoal, escrever por extenso é escrever o nome do número, tá bom? Olha lá, escreveu na letra A, vejam aqui, ó, 105, porque nós temos uma centena, nada de dezena, então não colocou os números de dezena. E 5, 105. Aí aqui eu vou escrever 128. E aqui, 169. E depois, 200. Olha lá, ó.
200, só tem 200 aqui, não tem dezena e não tem unidade. 221. Então, nós vamos escrever aqui. Nas nossas próximas aulas, nós faremos exercícios de escrita por extenso. A Pro vai passar no caderno o exercício para vocês escreverem, tá bom? Para a gente poder treinar aí os números de 100 a 999 e também treinar aí a escrita por extenso. Combinado? Lá na nossa página 78, nós temos o próximo exercício, que é o seguinte, olha lá. Deixa eu descer aqui. Escreva os números do menor para o maior. Então, olha aqui, ó. Os números aqui, pessoal, estão bagunçados. Olha aqui, ó. Estão todos misturados aqui. 70, 110, 90, 77, 107, 69, 126 e 85. Eu vou ter que escrever aqui embaixo esses números do menor número que tiver aqui, e aí eu vou crescendo até o maior. Então, ó, qual que é o menor número que tá aqui? O menor de todos? 69. Então, 69 vai ser o primeiro número que eu vou pôr aqui. E porque ele é o menor. E depois do 69, qual é o menor número? 70. Eu vou pôr o 70 aqui. E depois do 70, qual é o menor número? Eu vou colocar ele aqui. E aí, vou continuando até formar a minha ordem aí do menor até o maior. E a mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Qual é o menor número daqui? Ah, é o 59. Então, vou pôr o 59 primeiro. Depois do 59, qual é o menor? Vou colocar aqui e assim por diante, tá bom? Tenho que começar do menor até o maior número deste quadro aqui, certinho? Lá na nossa questão número 5, nós faremos o seguinte, olha lá. Escreva os números do maior para o menor. Agora é o contrário, segundo ano. Lá na 4 eu fiz do menor para o maior. Eu fiz o número crescendo. E agora eu vou fazer o número decrescendo. Eu vou fazer o número do grande para o pequeno. Então, olha lá, ó. Eu vou pegar aqui no meu quadro o maior número que tem aqui. Qual é o maior número que tem aqui? O 116. Então, eu vou escrever ele aqui, certo? Depois eu vou procurar o outro maior número depois do 116, que é o 102. E depois do 102, qual é o maior número? Vou procurar e escrever aqui. Até eu ter toda a ordem aqui. Do maior, do número mais grandão, né? Até o número menor aqui na última fileira. Eu vou organizar, certinho? Da mesma forma, eu vou fazer na letra B. Lá na 4 é do pequeno para o grande e na 5 é do grande para o pequeno. Maior e menor, menor e maior. Certinho? Continuando aqui, nós vamos para o nosso ponto de chegada. Lá no nosso ponto de chegada, nós vamos fazer uma pequena revisão de tudo que nós já estudamos, tá bom? Então, olha lá. Número 1. As operações de adição e subtração envolvem várias ideias. Então, a gente vai ter que completar aí. Olha lá, ó. Quando queremos juntar ou acrescentar quantidades, usamos qual operação? Quando a gente quer juntar e acrescentar, a gente usa adição ou subtração? Escreve aí para mim. Tá muito fácil, né? A gente estudou isso na última aula, as nomenclaturas bonitinhas lá. Letra B. Quando queremos retirar as quantidades, usamos qual operação? Adição ou subtração? Escreve aí na letra B para mim. Muito fácil essa daqui, né? Lá na nossa página 79, nós temos as seguintes atividades. Olha lá. Deixa eu descer aqui para vocês. Olha lá, na página 79. Aí, descemos. Olha lá. Para registrar as contas, podemos escrevê-las na horizontal, a gente já estudou isso, né? Ou na vertical. Saber os fatos fundamentais da adição e da subtração ajuda na hora de fazer as operações, tá bom? Podemos calcular mentalmente os fatos fundamentais
e conferir o resultado com a calculadora, tá bom? Então é o seguinte, pode usar a calculadora para conferir? Pode, tá bom? A gente pode tentar fazer a conta aqui de cabeça? Podemos tentar fazer a continha de cabeça aqui, certinho? Então, ó, seguinte, a letrinha A e a letrinha C da nossa atividade número 3, nós não vamos fazer, ok? Pro, por que nós não vamos fazer nem a letra A nem a letra C? Eu explico. Nós ainda não aprendemos a fazer as continhas de reagrupamento. Nós vamos fazer aí um intensivão, vamos fazer uma aula só sobre adição e subtração com reagrupamento. Para a gente poder entender a continha lá dos empréstimos, do reagrupamento, nós precisamos de uma aula específica para isso, tá bom? Então, por enquanto, nós não faremos essas duas, aprenderemos nas próximas aulas as adições e as subtrações com reagrupamento. Vocês vão entender o que é mais para frente, tá bom? Então, nós só vamos fazer a B e a D, tá bom? Letra A e letra C a gente pula e não faz, certinho? Continuando aqui lá na número 3, eu vou completar as minhas lacunas, as minhas partes aí, dizendo as respostinhas certas. Então, olha lá. Complete as frases a seguir. No material dourado, os cubinhos representam as dezenas, unidades ou centenas? Escreve aí para Pro. As barras representam as centenas, unidades ou dezenas? E as placas, aquelas plaquinhas que a gente acabou aí de aprender, as placas representam o quê? Unidades, centenas ou dezenas. Coloca aí para os nominhos, tudo bem? Na letra B, vocês vão escrever 10 unidades correspondem a quanto? Quanto? A uma dezena ou a uma centena? 10 unidades é igual a uma centena ou é igual a uma dezena? Coloca aí para Pro. E 10 dezenas. E quando eu junto 10 barrinhas, acabei de contar para vocês. Quando eu junto 10 barrinhas, eu estou representando centenas, uma centena ou uma dezena? Hein? Então, coloquem aí na letra B, na letra C para mim. Quando eu tenho uma centena, é a mesma coisa de eu ter quantas dezenas? Para eu poder ter uma centena, eu junto quantas barrinhas? Quantas? Ok? E letra E, uma centena corresponde a quantas unidades? Quantos quadradinhos eu tenho naquela plaquinha lá que representa uma centena? Assista um vídeo que mostra aí a troca dos materiais que vocês vão conseguir fazer com mais facilidade, ok? Terminando aqui esse pedaço, nós vamos lá para a página 100. Aqui na página 100, pessoal, nós temos o nosso ponto de chegada, que aí nós vamos relembrar também o que nós já estudamos aqui nesse capítulo. Então, olha lá. O material dourado pode nos ajudar a fazer adições e subtrações? Claro que pode, né? A gente usou ele aí para fazer várias operações de adição e de subtração. Então, olha lá. Agora a gente vai ter que resolver essa subtração, essa adição e essa subtração aqui usando o material dourado. Nós já fizemos, né, atividades assim. Então, acredito que não tenham problemas. Então, é só na da adição, eu simplesmente somo os meus cubinhos, tá bom? E as minhas barrinhas. E na da subtração, para eu saber o resultado, eu vejo quando restou. Lembra que a gente estudou que na adição a gente acrescenta, junta, e na subtração a gente olha o resto ou a diferença, tá bom? Então, aqui eu acrescento para ver quanto que deu o meu resultado, e aqui eu vejo na de subtração, eu vejo quanto restou para saber o meu resultado.
Tudo bem? Não esqueçam disso. Lá na próxima, olha lá, as operações de adição e subtração também podem ser registradas aonde? No nosso quadrinho aí de valores, né? No nosso quadro de ordens aí. Então, olha lá, complete as operações. Nós já fizemos um exercício assim, pessoal. Como que eu vou fazer para entender esse? 4 mais quanto que vai dar 7? Conta aí no seu dedinho para você conseguir. 4 mais quanto aqui que vai dar 7? Então, você pensa, põe o 4 na sua mão e vai contando até chegar no 7. Aí, você vai descobrir o número que tem que colocar aqui. Da mesma forma, eu faço assim, ó. 5 mais quanto que vai dar 6? Ponho 5 na minha mão e vou contando para ver quantos a mais eu preciso para ele dar 6, tá bom? Na de menos é a mesma ideia. 5 menos quanto que vai dar 0? Eu tenho 5, eu tenho que tirar quanto para poder dar 0? Vai tirando aí para você ver. Quanto? E aqui, ó. Quanto menos 1 que vai dar 3? Hein? Que número menos 1 que vai dar 3? Olha lá. Que número? Eu tenho aqui. Que número tirando um só vai sobrar 3? Então, eu coloco o número que eu descobrir aqui. Certinho? Já fizemos aí. Pensem bem nessa dinâmica aí de raciocínio, tá bom? Seguindo aqui, ó, as operações podem ser usadas para resolver problemas, né? A operação de que é usada para resolver problemas de acrescentar e juntar? É a operação de adição ou de subtração? Já acabamos de responder lá em cima, né? E aqui, continuando na segunda parte, olha lá, ó, a operação de é usada para retirarmos ou para a gente, ó, retirarmos uma quantidade ou quando falta para completarmos umas quantidades. Então, qual que é a operação que a gente usa para retirar e descobrir quanto falta? É a adição ou a subtração? Pensem bem aí. Podemos fazer também a decomposição dos números. Nós não vamos fazer a decomposição agora, tá bom? Para não complicar a cabecinha de vocês. Mas tá aqui, ó. Complete o quadro a seguir com adições de 3 números que a soma possa ser 18. Como que eu vou fazer essa daqui, pessoal? Lembra que a gente fez a adição com 3 números? A gente pode fazer a adição e a subtração com 3, com 4, com 10, com 20 números. Quantos números a gente quiser, tá bom? Só que é o seguinte, eu quero aqui, ó, que vocês... Aqui a gente descobriu que 10 mais 3 mais 5 dá 18. Então, eu quero que vocês façam aqui também uma continha que também dê 18. Mas essa continha tem que ter 3 algarismos. Ela tem que ter 3 números. A primeira já tem aqui. E eu quero que vocês inventem mais outras 2 operações. Qual é a regra? Essas operações têm que ter 3 números, tá bom? E esses 3 números somados têm que dar 18. Então, olha lá, vou dar um exemplo para vocês. Eu posso colocar aqui, professora, 8, posso. Agora, precisa dar 18. Eu posso pôr mais 5 e depois mais 5? Será que vai dar 18? Então, vamos olhar lá, ó. 8 mais 5 mais 5. 8. 9, 10, 11, 12, 13. Mas agora mais 5. 14, 15, 16, 17, 18. Deu 18? Então, eu tenho 3 algarismos. Olha lá. 3 algarismos. E a soma dos 3 deu 18. Agora, eu vou criar uma outra operação aqui com outros números que somados também deem 18, ok? Vou escolher outros 3 números e colocar aqui até dar 18. Tem uma infinidade de opções para vocês fazerem aqui para chegar a 18. Posso fazer 4 mais 4, depois mais 10, posso fazer várias coisas, tá bom? 2 mais 10 mais 5, 3 mais 10 mais 5, tem várias formas aí, tá bom? Então, pensem
raciocinem com bastante cuidado para fazer essas atividades. E lá durante o nosso Meet a gente tira as nossas dúvidas, certinho? Então, pessoal, foi essa nossa aula de matemática de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e a gente tira as dúvidas depois, combinado? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!